Você já pensou que a Coca-Cola pudesse não dar certo em algum lugar? Pois bem, isso aconteceu. Pode acreditar. Vamos desvendar essa história? Vamos lá. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Coca-Cola, a bebida americana que é basicamente o capitalismo na garrafa. Durante o século XX, conforme o capitalismo se espalhou pelo mundo, o mesmo aconteceu com a Coca-Cola, a ponto de o único lugar que sobrou onde você pode obtê-la hoje é a Coreia do Norte. Mas a Coca-Cola teve mais facilidade em alguns lugares do que em outros. A entrada da Coca-Cola na Índia, como em muitos outros mercados, foi fruto de puro oportunismo. A Índia tornou-se independente em 1947. E em 3 anos, a Coca-Cola já havia estabelecido uma fábrica de engarrafamento em Nova Delhi. Agora, o primeiro governo independente da Índia estava determinado a levar a Índia pelo caminho do socialismo, o que obviamente significava apoiar a indústria local às custas de empresas estrangeiras. Obviamente, essa era uma má notícia para a Coca-Cola, principalmente porque ela tinha muito poucos simpatizantes no governo indiano. Em resposta ao socialismo, a ideia da Coca-Cola era se enraizar na cultura indiana antes que o governo pudesse realmente responder. Afinal, naqueles primeiros anos, a Índia independente tinha problemas muito maiores para lidar do que um refrigerante estrangeiro. Assim, enquanto a Índia se recuperava de um conflito sangrento com o Paquistão, a Coca-Cola estava ocupada instalando uma rede de distribuição em todo o país. O timing da Coca-Cola foi perfeito. Poucos anos depois, a Pepsi teve sua entrada negada no mercado indiano, enquanto a Coca-Cola estava ganhando dinheiro. O sucesso da Coca-Cola na Índia, no entanto, acabaria se tornando sua ruína. À medida que governos sucessivos se inclinavam cada vez mais para a esquerda, a Coca-Cola se tornou o inimigo público número 1 aos olhos dos políticos indianos. Uma estatística favorita deles era o fato de que, enquanto apenas 10% das aldeias da Índia tinham água potável, 90% tinham acesso à Coca-Cola. Aos olhos de um governo protecionista, o fato de a Coca-Cola ser mais acessível do que a água era um péssimo sinal. Mas derrubar a poderosa empresa americana não seria fácil. Coca-Cola pega uma briga com um governo indiano. A Coca-Cola havia de fato se enraizado na sociedade indiana e seria necessária uma crise muito severa para derrubá-la. Essa crise aconteceu em meados da década de 1970, quando a Índia estava realmente à beira da revolução após a Terceira Guerra com o Paquistão e o controle quase ditatorial do governo por Indira Gandhi. A agitação civil contra os socialistas crescia fora de controle. Greves em todo o país e assassinatos políticos estavam se tornando a norma, e para lidar com isso, Gandhi decretou o estado de emergência entre 1975 e 1977. Esse período sombrio da história da Índia viu milhares de políticos presos, uma suspensão total das liberdades civis e o controle do governo sobre a imprensa. Também representou uma grande oportunidade para o governo finalmente expulsar a Coca-Cola da Índia. Em meio ao caos, os socialistas promulgaram uma lei que impedia que empresas estrangeiras possuíssem mais de 40% de qualquer negócio na Índia. A Coca-Cola teria que renunciar efetivamente à sua propriedade. E o mais importante, teria de abrir mão de sua receita secreta e torná-la localmente na Índia, em vez de importá-la dos Estados Unidos. Enfrentando poucas opções, a Coca-Cola deixou a Índia em 1977 ao lado de mais de 50 outras empresas americanas. Índia começa a fazer Coca. Quando os negócios dos Estados Unidos deixaram a Índia, isso criou um enorme vazio no mercado indiano de refrigerantes, não apenas para a Coca-Cola, mas também para a Sprite. A competição local ficou, claro, feliz com esta oportunidade. E, na década seguinte, eles se expandiram rapidamente, enchendo o mercado com produtos substitutos. Até o governo lucrou com a classificação de uma cola patrocinada pelo Estado, chamada Double Seven, para comemorar o fim da emergência. A Coca-Cola, porém, não foi derrotada tão facilmente. E quando os socialistas finalmente perderam o controle sobre a Índia em 1991, a Coca-Cola voltou com força total. Aproveitando uma onda de liberalização econômica, a Coca-Cola voltou a entrar na Índia em 1993. Nesse mesmo ano, eles adquiriram as marcas mais populares que se desenvolveram em sua ausência. Na verdade, todos os 4 refrigerantes que mencionei anteriormente foram comprados pela Coca-Cola por US$ 40 milhões, dando à empresa uma incrível participação de mercado de 50% desde o primeiro dia. Desde então, o domínio da Coca-Cola só aumentou e hoje sua participação subiu para pouco mais de 60%, com seu único concorrente real sendo a Pepsi, em torno de 35%. Portanto, apesar de décadas de oposição política, a Coca-Cola acabou conquistando a Índia. E a maneira como isso aconteceu foi, honestamente, um movimento de grande poder.
E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!